Ô, Emerson, sobre essa questão justamente do pegar pesado com os atletas, a gente viu que nessa semana, nos 2 jogos do Bahia, com esse time alternativo aí, com alguns do Sub-20, outros remanescentes do time principal que não viajaram para a Inglaterra, a gente teve 2 casos aí, talvez o de quarta-feira, que chamou mais atenção. O Diego Rosa saiu vaiado, muito criticado pela torcida, depois ele vai na rede social e publica: esse vai ser meu último jogo, não vou jogar mais, e conseguiu superar isso, voltou a campo ontem e marcou. Mas ontem o Adriel, goleiro, foi muito criticado também pelos lances dos gols do Alagoinhas, e alguns torcedores foram até a rede social dele mandar mensagem e tal. Como você tem visto essa nova geração, né, com essa mistura, né, de rede social, vivendo o dia a dia? Qual a sua opinião? Como lidar com isso? Que conselho você poderia dar para esses jogadores? É complicado toda essa situação, né? Porque a rede social acabou democratizando, né? Deu voz a todo mundo e tem muita gente que não põe nem a carinha, né? Critica, não põe nem a carinha. Isso aconteceu comigo. Tem um comentário que eu não devia ser o presidente do Bahia, porque nem baiano era. E mais, né? Falando, eu fui ver o sujeito nem foto tinha, né? Então é fácil, né, para ficar falando mal e criticando. Eu entendo, assim, a torcida do Bahia está bastante insatisfeita por um contexto já de alguns anos, né? O Bahia, eu costumo falar que o último grande ano foi 2001, que eu ainda era o goleiro, né? Então são 22 anos que o Bahia não tem um grande ano. Então você pega uma geração toda aí de 25, 26 anos para baixo que não viu o Bahia ter um grande ano. Um Bahia forte que atropelava todo mundo, como o pai desse pessoal, como os avós desse pessoal falam para eles. Pô, que o Bahia, né, ganhava de todo mundo, enfim, campeão, né? Essa geração não viu. Então, qualquer derrota, mesmo que normal, soma-se, o copo já está cheio das insatisfações de vários anos brigando para não cair, de rebaixamento, de subida. Então, qualquer derrota normal já é a gotinha que transborda. E aí as críticas vêm. Isso é uma coisa, né? Então, a insatisfação já de um passado recente que tem muito mais frustração do que alegria. Eu acho também que o ambiente, o estádio de futebol e as redes sociais também é um ambiente que você vai extrapolar para o bem e para o mal. Quando ganha, você tem uma catarse, uma euforia. É o melhor do mundo. Né? E joga para fora aquela alegria toda, mas quando perde, você aproveita e joga todo o lixo que está ali dentro, suas insatisfações. Sim. Com a esposa, com o trabalho, com falta de dinheiro, com uma série de coisas. Você joga ali, então você aproveita aquele momento e aí extravasa e de um jeito exagerado. Então é um momento que as pessoas ali aproveitam de uma forma coletiva, né? Jogar para quando o time perde ou joga mal e jogar aquilo para fora. Eu entendo tudo isso, né? Volto a falar do cuidado, né, com os profissionais, né? Eu acho que os clubes também, voltando ao ponto do Diego Rosa, e aí não é só o Bahia, não, é uma crítica aos clubes. Eu fui atleta e os clubes são negligentes ainda com a saúde mental dos atletas. Já melhorou bastante porque tem profissionais da área, a base tem assistente social, tem psicólogo, alguns times têm no time profissional psicólogo. Melhorou bastante, mas ainda é aquém do necessário. A gente atleta, lida com pressão todos os dias. A gente entra em campo para jogar para 50 mil pessoas que esperam que você seja perfeito e que uma imprensa especializada que está ali, que às vezes nunca deu um chute na bola e está ali lhe avaliando e que às vezes tem interesses por trás, né? Uma série de coisas, né? E você tem que ainda jogar contra um time, tem que ganhar e tem que ser perfeito, não pode errar. É uma pressão muito grande, muito grande. E os clubes não cuidam da saúde mental dos atletas, né? E aí chega a pontos como o Diego Rosa, né? Um pouquinho de observação, às vezes é fácil detectar isso num jogador ou numa pessoa, que ele não está bem, né? Que ele está triste, que ele está talvez com um processo de depressão.
Mas tudo isso, a gente, quando começa lá pequenininho, a gente aprende que isso é fraqueza. E no futebol você não pode ser fraco, senão você não vira jogador, senão você não joga futebol. Então você aprende a esconder suas fraquezas. Que nem é fraqueza, né? Você ficar triste ou estar em depressão não é fraqueza. Mas no futebol é encarado como uma fraqueza. E aí você cresce escondendo isso. E aí você às vezes está triste porque brigou com a sua esposa ou que sua mãe está doente. Você entra em campo e você tem que ser forte. Você vai para o treino e você tem que ser forte. Às vezes você está com depressão, mas você tem que ser forte. Né? Por quê? Porque se você abrir a boca e dizer que você está mal, o clube, ao invés de cuidar de você, ele tira você e coloca um outro que está melhor. Ah, se você não está bem, sai que vai... Por quê? Porque a gente precisa de resultado. Então, o sistema é cruel. O sistema é cruel. Em algum momento você teve que lidar com isso durante a carreira também? Sim, eu tive depressão várias vezes, né? Inclusive pensei em abandonar o futebol algumas vezes, né? E olha que eu tive uma carreira, né, em alguns momentos de muito sucesso, mas nem todo sempre foi assim. Qual foi o momento mais crítico ali? Eu tive 2 lesões no Grêmio, fraturei a perna 2 vezes, fiquei 2 anos no departamento médico, eu poderia não ter voltado a jogar futebol, né? A incerteza em relação ao futuro era grande, momento difícil. Depois, quando eu saí do Flamengo, que eu tive também 2 anos, foi numa sequência, 2 anos no Grêmio machucado e 2 anos no Flamengo, em que eu fui mais reserva do que titular. Então, eu tive que repensar minha carreira. Eu tive que ir para clubes menores para poder jogar, para poder recuperar o meu espaço, né, que eu já tinha tido lá no início no Grêmio, mas aí a lesão, a fratura na perna. E os momentos foram difíceis, né? E os momentos foram difíceis. Então eu pensei algumas vezes, a questão da sexualidade também minha, o dia a dia dentro do futebol era muito difícil para mim, né? E isso também fazia com que eu entrasse muitas vezes em depressão, porque eu tinha que vestir sempre um personagem para mostrar uma coisa para todo mundo, para poder sobreviver naquele ambiente. E isso ninguém ajudava, nem os clubes, nem ninguém. E eu acho que fica aí um sinal, né? Vários outros jogadores e atletas de outras modalidades já sinalizaram sobre a saúde mental. O próprio Thierry Henry, há um pouco tempo atrás, falou que teve depressão e ele foi campeão mundial com a seleção francesa, quer dizer, tinha tudo para não ter depressão. Sim. E falou que teve, né? Então, é necessário esse cuidado. É necessário esse cuidado. E o torcedor, quando vai para o estádio, ele não está ele quer resultado e tudo o resto não importa. E são seres humanos que estão ali dentro, né? Eu sempre bato na tecla do respeito, né? A gente não perde, ali dentro a gente não perde porque quer, a gente não erra porque quer. Acontece porque somos seres humanos, acontece porque é um jogo em que você joga com outra equipe que também se preparou, né? E que naquele momento, de repente, pode ter sido melhor que a gente e venceu a gente. E às vezes a cobrança e as críticas são muito desrespeitosas, como foi com o Adriel agora. Você invadir uma rede social e falar naqueles termos, vai embora do meu clube. Ele é um profissional, ele precisa trabalhar, né? E no caso do Adriel, o Adriel está quase 1 ano sem jogar. Ele veio para o Bahia, ele não jogou. Aí entrou em férias com 1 mês de férias. Foram os 2 primeiros jogos dele, depois de um período de férias, depois de vários meses sem atuar. Era impossível ele ser o goleiro na mesma performance. É o famoso goleiro frio, ele é um né? Garoto ainda, entendeu? Né? Ele é um garoto. Eu sei porque quando eu voltava de férias, os primeiros jogos a gente ainda estava pegando ritmo. Treinou 1 semana, já foi para o jogo. Então ele não está na sua melhor forma, sem contar o histórico recém que ele não estava jogando. E aí você chega e fala isso, você não considera nada, né? É cruel, mas o jogador precisa estar bem de cabeça. E volto a falar, o clube precisa dar esse suporte aos atletas,
Precisa dar esse suporte, precisa estar atento. Porque o jogador que fica mal de cabeça, ele para de render, para de desempenhar. E o clube perde desempenho dentro de campo e perde dinheiro também, se os seus jogadores não estiverem bem.